Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Bom, a gente já falou sobre concretismo, tropicalismo, poesia marginal e agora então nós vamos falar sobre outras tendências da literatura contemporânea. Lembrando, gente, a literatura contemporânea ela é bem difícil da gente falar é assim, assim, assado, porque ela ainda está acontecendo. Mas vamos ver essas outras tendências. Então, gente, paralelo aos poetas da geração do mimeógrafo, que inicialmente montavam suas próprias edições e vendiam em praças e ruas, um grupo de poetas nascia e se fortalecia durante o período do regime militar. Por outro lado, não eram marginais, tampouco íntimos da contracultura de forma declarada. Por outro, revoltavam-se diante da situação política do país. Assim, a poesia que produziam levava em conta a beleza estética do texto e sua ligação com a música. Então a gente percebe que nós tínhamos os poetas marginais muito ligados a esse combate ao regime militar. Porém, gente, nós observamos uma outra tendência, então, onde os poetas eles não estão ligados a essa questão do que está acontecendo na sociedade e tudo mais. Só que daí a gente percebe também que alguns poetas, mesmo assim, acabam dando aquela cutucadinha, então, a respeito do regime militar. Mas o que nós temos de essencial aqui? São poetas que mostram a ligação do texto escrito, então, com a música. Então, gente, essa poesia, produzida na metade do século XX, foi fortemente influenciada pelo desenvolvimento tecnológico, industrial e cultural. Fator que possibilitou não apenas a ampliação do fazer poético, mas do fazer artístico em geral. Por isso, trata-se de uma poesia influenciada diretamente pelo concretismo da década de 50, reagindo, porém, aos seus excessos formais e propondo uma nova temática, mais social. Então, gente, nós percebemos que, como eu sempre falo para vocês, a literatura está muito ligada à história. Então, o que está acontecendo na história de modo geral reflete-se, então, na literatura. Então, nós podemos perceber aqui, então, que essa influência do concretismo, que é um movimento que se abstrai um pouco disso, ela é levada em consideração, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma temática um pouco mais social. Então, pode parecer contraditório, mas isso acaba acontecendo sim. E esse movimento, gente, recebe então o nome de neoconcretismo e teve três grandes representantes: José Paulo Paes, Tiago de Mello e Ferreira Goulart. A importância da palavra é ampliada nesse momento e assim como os acontecimentos da vida política, os fatos históricos e os problemas sociais, temas da chamada poesia participante, a condição feminina é vista de uma outra forma na poesia de Adélia Prado, assim como o cotidiano na poética de Manuel de Barros. Então, gente, nesse primeiro momento nós temos os poetas chamados de neoconcretistas, que são esses que pegam esse aspecto do concretismo, de uma poesia mais direta, porém, ainda assim, eles trazem esse aspecto um pouco mais social, algo que o concretismo não se importava. Também, gente, nós percebemos que a importância da palavra ela é ampliada aqui. Justamente porque, gente, eles estão relacionando, tudo isso aos acontecimentos da vida política, também aos fatos históricos e problemas sociais. Então a gente percebe que a poesia participante é diferente da neoconcretista, justamente porque o foco deles é nessa questão histórica, social. E também, gente, nós temos, alguns exemplos de poetas, como Adélia Prado, que vai falar da condição feminina, e o Manuel de Barros, gente, que vai falar do cotidiano. E também, gente, por fim, a natureza e o regionalismo, assim como no romantismo, são abordados, mas com uma nova linguagem, mais poética, coloquial e acessível, mantendo, porém, a fragmentação do verso, da palavra e do eu lírico. Então, a gente tem esse resgate de características lá do romantismo, como é a natureza, o regionalismo. Só que também, gente, eles pegam isso e eles trazem uma nova poética
em cima desses aspectos. Então a gente percebe, eles resgatam isso, porém de uma forma um pouquinho diferente. Então, gente, nós ainda temos a fragmentação do verso, característica do concretismo, da palavra e do eu lírico. Falando então, gente, primeiramente da Adélia Prado. Ela nasceu na cidade mineira de Divinópolis, no dia 13 de dezembro de 35. Além de poetisa, é contista, professora e filósofa. Sua mãe, Dona Ana Clotilde, faleceu em 1950, quando Adélia tinha 15 anos. Sua tristeza motivou a aparição dos primeiros versos, sendo sua mãe o exemplo de grande mulher. Em 1953, concluiu o curso de magistério e começou a lecionar. Então, gente, Adélia Prado, poeta mineira, então, nós percebemos que, infelizmente, o que motivou ela a escrever foi um acontecimento bastante triste, que foi a morte de sua mãe. Então, sua mãe morreu, né? E isso fez com que ela começasse a escrever os seus primeiros versos. Adélia Prado já tinha 15 anos quando sua mãe faleceu. Mas, apesar dessa dor pela perca da mãe, ela ainda assim usa isso para mostrar a grande mulher que sua mãe foi. E assim, gente, como Drummond, Adélia Prado valoriza o interior mineiro de origem. O cotidiano é, para ela, a própria condição da literatura. A casa, a praça, a cozinha, os cheiros das cidades pequenas, do bolo assando, do mato molhado e do café, e as pessoas das pequenas cidades são matérias para sua poesia. Além desses, trata dos temas próprios do universo feminino, como gravidez e maternidade. Então, gente, nós já tínhamos anteriormente o Drummond, que explorava, então, essa questão do sertão mineiro. A Adélia Prado, então, vai resgatar esse interior também. Além disso, gente, ela fala que o cotidiano ele está muito presente na literatura, porque ele é a própria condição dela. Então a gente percebe aqui que ela liga muito esse cotidiano à literatura. Além disso, gente, ela vai trazer muitos aspectos próprios de cidades pequenas. Então o cheiro de mato molhado, cafezinho, dentre outras descrições que ela também traz. Mas também, gente, ela vai abordar temas do universo feminino, como a gravidez e a maternidade. E por fim, gente, um tema recorrente em suas poesias é a religiosidade, em especial a fé cristã, mesmo quando cercada de certa ludicidade própria desse momento histórico. Assim como Clarice Lispector, Adélia Prado oferece personagens femininas não frágeis e submissas, mas intelectuais e fortes. Então, gente, a Adélia Prado ela vai sim trazer a religiosidade para sua poesia. Mas óbvio, gente, é uma poesia com essa religiosidade de uma forma bem própria do que a gente vê nesse momento aqui. Também, gente, ela traz personagens femininas, muito parecidas com as personagens de Clarice, onde são mulheres fortes e intelectuais. Então, deixa-se de lado a mulher submissa e frágil. Então, a gente vê o oposto disso aqui na obra da Adélia Prado. Falando agora de Manuel de Barros. Ele nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 19 de dezembro de 16. Começou a escrever poesia aos 19 anos, sendo considerado por muitos, cronologicamente, como poeta da geração de 45 do modernismo brasileiro. Sua forma e seus temas se encaixam na poesia produzida depois da década de 70. Passou boa parte de sua infância em uma propriedade rural, saindo de lá para estudar em Campo Grande. Então, gente, Manuel de Barros, poeta do Mato Grosso, ele, gente, é um poeta que é bem difícil da gente classificar. Justamente porque, se eu for classificar pelo momento em que ele escreve, ele se encaixa na terceira geração do modernismo. Porém, se eu for analisar as características, então, da sua literatura, ele se enquadra na literatura escrita depois dos anos 70. Então, a gente percebe aqui o quanto é difícil de classificar o Manuel de Barros. E posterior a isso, gente, ele vai ao Rio de Janeiro, onde fez faculdade de Direito. Durante os anos de estudo, conheceu as obras do poeta francês Arthur Rimbaud e com ele descobriu que podia misturar todos os sentidos e todas as sensações.
Então, gente, o Manuel de Barros ele vai levar essa coisa dos sentidos e das sensações misturadas muito a sério na sua obra. Justamente porque, depois que ele entendeu que é possível fazer isso na literatura, vai abrir um leque de possibilidades para o nosso poeta. Suas obras e características. Podemos reconhecer a voz de Manuel de Barros a partir do seu terceiro livro publicado. Os dois primeiros, Poesias Concebidas Sem Pecado, de 37, e A Face Imóvel, de 42, apresentam um tom autobiográfico, embora em alguns poemas o Pantanal já fosse pano de fundo para a lírica. Seu primeiro livro dialoga intimamente com as vanguardas modernistas, além de outras escolhas, como o romantismo, pela figura de Iracema de José de Alencar, e parnasianismo, pelo ideal de arte pela arte. Então a gente percebe que o Manuel de Barros, nos dois primeiros livros, ele vai resgatar ainda coisas do nosso passado literário. Então, por exemplo, trazer o romantismo, o parnasianismo. Então são duas características desses dois primeiros livros. No terceiro livro que a gente tem essa mudança, então. Então, na poética do Manuel de Barros, o Pantanal é o grande personagem do qual são explorados o cotidiano, os animais, a flora e o clima, transformando o material em abstrato por meio de uma linguagem subjetiva. O poeta vai de encontro das pequenas coisas, grão de areia, pedrinhas, insetos, cheiros, pétalas e coisas rasteiras. Então a gente percebe que o Manuel de Barros ele vai valorizar o Pantanal, local, né, o qual ele conhece muito bem. E além disso, gente, ele vai explorar o cotidiano, os animais, a flora, o clima. Então ele vai explorar tudo aquilo que pode fazer parte, então, desse Pantanal. Lembrando, gente, ele traz isso de forma bastante subjetiva. Então ele não vai trazer descrições objetivas. Também, gente, ele fala dos grãos de areia, das pedrinhas, insetos, cheiros e também de coisas rasteiras. Então a gente percebe que ele vai, né, para esse lado bem da natureza. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!